Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para falar um pouquinho mais sobre movimento uniforme. Você está vendo, por exemplo, esse trem aqui em cima passando na ponte. O que acontece? A locomotiva que puxa os vagões demorou aproximadamente 10 segundos para atravessar essa ponte. Agora, já deu um tempo maior do que 10 segundos e você está vendo que o trem ainda está passando ali. Ou seja, para o trem atravessar por inteiro essa ponte, eu preciso levar em consideração o tamanho do trem como um todo. O tamanho dele é significativo. E a gente vai aprender na aula de hoje como resolver problemas desse tipo de uma forma diferenciada que vai facilitar muito a tua vida, tá certo? Então vem comigo, vamos começar. O negócio é o seguinte então, pessoal. A gente tem ali um trem que está vindo para a direita, que vai passar por essa ponte que está sobre um rio que você vê ali na figura. Ele vai passar por essa ponte e vai demorar um tempo para ele atravessar a ponte por inteiro. Porque, na verdade, quando a gente vai fazer a análise desse tipo de problema, eu levo em consideração o tamanho da ponte. Então vai ser para a gente aqui o nosso ΔS da ponte, mas eu também preciso levar em consideração o tamanho do trem, que a gente costuma chamar com a letra L nos exercícios. Então, na verdade, o trem não tem que percorrer só esse pedaço que é o tamanho da ponte. Ele tem que percorrer o tamanho da ponte mais o seu comprimento. Então, o nosso ΔS usado nos exercícios vai ser todo esse trecho, ou seja, o tamanho da ponte mais o comprimento do trem. Agora, um detalhe importante que eu quero conversar para você é o seguinte. Na aula passada, a gente aprendeu a função horária das posições no movimento uniforme, que S é igual a S0 mais V vezes T. E eu quero usar essa mesma equação, só que escrita de uma forma um pouquinho diferente. Esse S0, que está do lado direito da equação, pode ser escrito do outro lado, só que com sinal trocado. Então, vai ficar para a gente o seguinte, fica S menos S0 é igual a V vezes T. Cura, mas eu não entendi por que você fez S menos S0. É porque o S0 era positivo do lado direito da equação. Quando a gente traz ele lá para o lado esquerdo, eu troco o sinal. Agora, olha só. S menos S0 é a posição final menos a posição inicial. E na física, toda vez que a gente faz final menos inicial, a gente tem um delta, uma variação. Então, a gente tem que o ΔS é igual a V vezes T. E aí, pessoal, escrever a equação nesse formato ou nesse outro que a gente acabou de colocar é exatamente a mesma coisa, só que para resolver exercício vai ser muito mais simples dessa última forma que a gente acabou de escrever. Vamos lá para uma primeira questão, para um primeiro exercício para treinar isso que a gente falou. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz o percurso de Campinas até Marília com velocidade constante de 50 km por hora. Este trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é. Então, o que o enunciado diz para a gente? Que esse trem vai atravessar a ponte e vai levar para isso 15 segundos. E a questão quer que a gente descubra qual é o comprimento da ponte. Disse para a gente o comprimento do trem, que vale 120 metros. E quer encontrar o L da ponte. Agora, qual é a distância que o nosso trem vai percorrer nesse trecho daqui até aqui? Vai ser a soma dessa distância com essa. Então, vai ser para a gente o L da ponte mais 120 metros. Agora, eu vou só reorganizar o que está ali na tela para a gente conseguir resolver esse exercício, então. Só vamos deixar anotado aqui também que a velocidade do trem é 50 km por hora e o tempo que ele demora para atravessar a ponte é de 15 segundos. Bom, a gente acabou de escrever que o ΔS é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. O ΔS é a distância total percorrida pelo trem, que a gente já notou que vale o comprimento da ponte mais os 120 metros. Então, eu vou colocar aqui o L da ponte mais 120, que é o nosso ΔS. Agora, a velocidade. A velocidade é 50 km por hora. Eu vou colocar para vocês aqui 50 vezes o intervalo de tempo, que é 15 segundos. Agora a gente tem um problema. O comprimento está em metros
e o tempo está em segundos. E a velocidade está em quilômetros por hora. A gente precisa resolver isso. Então, a gente vai converter essa velocidade para metros por segundo. E para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente já aprendeu que é só dividir por 3,6, que vai dar para a gente aproximadamente 13,9 metros por segundo. Então, aqui no lugar dos 50, eu vou colocar para vocês 13,9. Agora, continuando, o comprimento da ponte mais 120 são iguais a 13,9 vezes 15, vai dar aproximadamente 208,3. Conclusão, o comprimento da ponte é igual a 208,3. Esse 120 está positivo. Quando eu passo ele para o outro lado, eu escrevo menos 120. E com isso, o comprimento da ponte é igual a 208,3 menos 120 dá 88,3 metros. Se você olhar, nenhuma das alternativas diz 88,3 metros. Porém, você percebeu que durante a resolução, quando eu fiz esse cálculo 13,9, eu fiz uma aproximação. Por consequência, esse valor e esse foram aproximados. E aí, das respostas, é nítido que a mais próxima do valor que a gente calculou é a letra B, 88,5 metros. Exercício 2. Um trem A de 300 metros de comprimento, deslocando-se do sul para o norte, começa a atravessar uma ponte férrea de pista dupla no mesmo instante em que outro trem B, de 1.000 metros de comprimento, que se desloca do norte para o sul, inicia a travessia da ponte. O maquinista do trem A observa que o mesmo se desloca com velocidade constante de 72 km por hora, enquanto o maquinista do trem B verifica que o seu trem está a uma velocidade constante de 144 km por hora. Ambas as velocidades medidas em relação ao solo. Um observador, situado em uma das extremidades da ponte, observa que os trens completam a travessia da ponte ao mesmo tempo. Determine o comprimento da ponte e o tempo necessário para que os trens atravessem a ponte. Então vamos representar a situação que a questão mostrou para a gente. Eu sei que são dois trens, cada um indo num sentido. Eles não vão bater um no outro porque eles estão em pistas paralelas. A questão disse que o primeiro trem tem velocidade de 72 km por hora e o segundo trem tem uma velocidade de 144 km por hora. E o enunciado também diz que o trem A tem 300 metros de comprimento e o trem B tem 1.000 metros de comprimento. Então vamos anotar essa informação. O trem A tem um comprimento de 300 metros e o trem B tem um comprimento de 1.000 metros. E foi dito ainda no enunciado que um observador percebe que eles acabam de atravessar a ponte ao mesmo tempo, ou seja, o tempo que o trem A demora é o mesmo tempo que o trem B demora. E ele pediu para a gente achar esse intervalo de tempo e pediu que a gente encontrasse também o comprimento L da ponte. Agora, pessoal, olha só. Para resolver esse exercício, se você usar a função horária S igual a S0 mais V vezes T, vai dar certo. Só que aí você vai ter que se preocupar exatamente com onde é a posição inicial de cada um, o sinal da velocidade, porque um vai para um lado, outro vai para o outro. Agora, se você resolver do jeito que eu te ensinei, usando o ΔS, que eu vou escrever na tela já já para você, como a gente viu no comecinho da aula e no outro exercício, vai ficar moleza. Você não vai ter que se preocupar com aonde é a posição inicial e não vai ter que se preocupar também com o sinal da velocidade. A resolução é direta e bem simplesinha, tá certo? Vem aqui comigo, vamos resolver, vamos lá. A gente viu no comecinho da aula, então, que o ΔS é igual a V vezes T. Quando eu quero achar o ΔT, eu posso isolar nessa expressão aqui em cima o ΔT
E aí, a velocidade que está multiplicando o ΔT vai ser escrita do outro lado, dividindo. Então, fica para a gente que o ΔT é igual a ΔS dividido por V. Então, para resolver esse exercício, vamos partir dessa condição que a gente sabe. Que condição que é essa mesmo? Que o observador viu que os dois trens cruzam a ponte ao mesmo tempo, ou seja, o ΔTA é igual ao ΔTB. E aí a gente vai aplicar no lugar de ΔTA e no lugar de ΔTB essa expressão aqui. Então vamos nessa. ΔTA é o ΔS do trem A dividido pela velocidade do trem A. É igual ao ΔT do trem B. Fica ΔS do trem B dividido pela velocidade do trem B. Agora vamos voltar lá na figura. Qual é o ΔS que o trem A vai ter que percorrer? É o tamanho dele mais o tamanho da ponte. Então vamos anotar que é 300, que é o tamanho dele, mais o tamanho da ponte, dividido pela velocidade A. A velocidade do trem A está aqui, ó, 72 km por hora. Só que eu não posso usar em km por hora porque eu estou usando o comprimento em metros. Só que é fácil. A gente sabe que para transformar de km por hora para metros por segundo é só a gente dividir por 3,6. Então a gente tem que 72 km por hora são iguais a 20 metros por segundo. Então eu vou colocar para vocês aqui que a velocidade é 20 metros por segundo. Do outro lado da equação, ΔS do trem B. Voltando lá para a figura, o trem B vai ter que percorrer a ponte e o comprimento dele inteiro. Então o ΔS do trem B vai ser para a gente os 1000 metros dele mais o tamanho da ponte, dividido pela velocidade do trem B. De novo, a gente tem um problema, né? A velocidade está ali em quilômetros por hora, só que o comprimento a gente está usando em metros. Então, eu preciso converter essa velocidade para metros por segundo. A gente aprendeu que para transformar o 144 para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Aí, 144 dividido por 3,6 vai dar para a gente 40 metros por segundo. Então, no lugar do VB, eu vou colocar 40. Agora, para continuar nossa resolução, tem uma simplificação que a gente pode fazer que vai facilitar muito a nossa vida. Eu posso simplificar 20 com 40, aqui dá 1, aqui dá 2. Agora, olha só, eu posso multiplicar cruzado, então eu vou fazer para vocês que 2 vezes 300 mais LP, vamos anotar aqui, 2 vezes 300 mais LP, que é o comprimento da ponte, são iguais a 1 vez 1000 mais LP, que é o comprimento da ponte. 1 vez 1000 mais o comprimento da ponte. Seguindo, 2 vezes 300 é 600, mais 2 vezes o comprimento da ponte dá 2 comprimentos da ponte. São iguais a, como eu vou multiplicar por 1, então permanece 1000 mais comprimento da ponte. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar quem tem comprimento da ponte de um lado da equação e quem não tem do outro. Então, eu vou escrever aqui 2 vezes o comprimento da ponte. Agora, esse termo é positivo, eu vou escrever ele do outro lado da equação, só que negativo. Então, fica menos comprimento da ponte. É igual a 1000. Esse 600 que está do lado de cá está positivo. Eu vou escrever ele do outro lado negativo. Então fica menos 600. Aqui, 2 vezes o comprimento da ponte menos comprimento da ponte, sobra só comprimento da ponte. E do outro lado da equação, 1000 menos 600, 400 metros. Agora, essa é uma das informações que a questão pediu. Ela pediu para que a gente achasse também qual foi o tempo necessário para os trens atravessarem a ponte. Ué, Coelho, mas a gente vai calcular o tempo do trem A ou o tempo do trem B? Na verdade, tanto faz, né? Porque a gente viu no início da resolução que os tempos são iguais. Então, vamos usar de novo a expressão que o ΔT é igual ao ΔS dividido pela velocidade. Agora, eu posso usar o ΔS e a velocidade que eu quiser. Só que,
Se eu usar o ΔS do trem A, eu tenho que usar a velocidade do trem A. E se eu usar o ΔS do trem B, eu tenho que usar a velocidade do trem B. Então vamos lá. O ΔT é igual a ΔS do trem A. Lembra? Era o comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Esse é o ΔS que ele percorre. Então a gente vai escrever aqui 300 mais o comprimento da ponte, que a gente acabou de achar que é 400 metros, dividido pela velocidade A. A velocidade A, a gente encontrou que é 20 metros por segundo. Então a gente vai colocar aqui 20 metros por segundo. E aí a gente encontra que o intervalo de tempo é igual a 300 mais 400 vai dar 700. Dividido por 20 vai dar para a gente 35 segundos. Agora detalhe, pessoal, você pode pensar, Coelho, mas espera aí, e se eu tivesse escolhido os dados do trem B, ia dar os mesmos 35? Eu vou fazer o seguinte, para a gente tirar essa dúvida, eu vou deixar a resposta 35 aqui e vou resolver de novo, vamos ver se bate. Então aqui eu vou colocar o ΔS do trem B e a velocidade do trem B. Vamos anotar aqui, ó, do trem B e do trem B. Bom, na hora de fazer as contas, mudam esses valores que a gente tinha colocado aqui. Vamos colocar lá os novos valores. Quem é o ΔS do trem B? O ΔS do trem B é o comprimento dele mais o comprimento da ponte. Então, a gente vai colocar aqui, ΔS é o comprimento do trem, que é 1000, mais o comprimento da ponte, que é 400. Tudo isso dividido pela velocidade do trem B. A velocidade do trem B a gente sabe que é 40 metros por segundo. Então vamos colocar aqui 40 metros por segundo. Agora, 1000 mais 400 vai dar para a gente 1400. Dividido por 40 vai dar de novo 35 segundos. Poxa, Coelho, mas deu a mesma coisa? Por que deu a mesma coisa mesmo? Lembra que no começo da resolução foi dito pra gente que o observador percebe que os dois trens atravessam a ponte ao mesmo tempo? Então a nossa condição inicial foi que o tempo A é igual ao tempo B. Por isso que aqui no final, se eu calcular em função dos dados do trem A ou do trem B, eu vou chegar na mesma resposta, tá certo? Pessoal, e com isso a gente finaliza essa aula, onde você aprendeu um jeito diferenciado de resolver os exercícios, onde um trem vai passar por uma ponte, onde eu vou ter dois trens passando por uma ponte, e são exercícios onde geralmente a maioria dos vestibulandos, a maioria das pessoas que está fazendo a prova do Enem, vão resolver pelo caminho tradicional, que dá um trabalho e deixa a questão gigantesca, tá certo? Então eu gostaria que você fizesse dessa forma, para aí sim fazer a diferença. Tchau e até a próxima aula.